diz uma coisa, com qual material você costuma pintar os seus desenhos? Eu normalmente uso os lápis de cores, mas pro vídeo de hoje eu vou trazer um material diferente que eu nunca trouxe aqui pro canal, que são os marcadores permanentes da Bic. Esses marcadores são à base de álcool e vai ser a primeira vez que eu vou fazer vídeo aqui no canal. E fica até o final porque eu fiz um desenho especialmente para esse vídeo pra gente usar com esses marcadores. Olá, artista! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Ana e seja muito bem-vindo ao meu canal Combinando Cores. Como eu disse, eu vou usar esses marcadores da Bic aqui. O nome é Bic Intensity e essa minha caixinha tem 36 canetas. Eu já fiz um colorido usando esse marcador, mas eu não trouxe pro canal porque eu fiz num dia que eu só queria relaxar e pintar alguma coisa, sabe? Eu fiz esse desenho aqui da Camila Cabral, que é uma sereia, coisa mais fofinha, e eu até coloquei numa moldura porque eu simplesmente amei. E hoje, então, eu vou pintar uma borboleta que eu desenhei e eu já até, inclusive, postei lá no Instagram. Se você ainda não me segue, vai lá me seguir porque eu tô postando todos os dias coisas bem legais. Esse marcador da Bic eu achei aqui no mercado. Eu nem tava procurando muito por ele. Eu achei ele sem querer. Ele tava num corredor, tipo, que não era de material. Era o corredor da Coca, sabe? De refrigerante. Tava lá perdido. E aí eu falei assim, nossa, eu vou escanear. E, gente, ele tava por $5. Sério, eu achei ele muito barato, então eu decidi levar. A ponta dessa caneta, ela é bem durinha e aqui na embalagem diz que ela tem uma ponta fina. É essa ponta aqui, ó, que é a fine. Tem a ultra fina, tem a retrátil e tem a bullet tip, né? Então, ela é uma ponta, assim, bem rígida. E, gente, olha, eu não tenho muita experiência com marcador, mas eu sei que os marcadores que tem ponta de pincel são melhores e deixam um acabamento bem mais suave, né? Uma transição bem mais suave do que uma ponta dura assim. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer com essas canetas. Como eu falei, essas são as cores dos marcadores, tem 36 cores. As cores são bem bonitas, eu até risquei aqui no papel antes de começar a fazer o meu desenho. Não liga a letra, mas é só para vocês verem as cores. As cores são bem diferentes, assim, tem cores que são bem difíceis de achar, principalmente em lápis de cor e caneta. Por exemplo, esse verde aqui, ó, eu achei ele bem bonito e bem difícil de você encontrar uma cor assim. Teve duas cores que eu achei bem próximas, que foi, eu acho que essa Prairie Berry e a Plantastic Purple, que eu até risquei aqui embaixo, ó. Eu achei elas super parecidas, mas, gente, sério, eu paguei $5, né? Então, assim, tá valendo. Eu queria desenhar alguma coisa bem colorida, assim, pra usar várias cores, pra gente ver como que essas canetas ficam. Então eu decidi escolher essa borboleta que tá aparecendo aí na tela. E o tom da asa dela, na parte de cima, ela é muito parecida com esse tom aqui que eu falei, né? Que ele é bem diferente. Então, foi assim, perfeito, porque essa foi uma das minhas cores preferidas da caixa. E pra fazer o desenho, então, eu vou usar essa folha aqui, que é a Canson XL Bristol, porque a gente precisa de uma folha, gente, que não vá passar muito pra trás, que seja mais grossa, que seja própria pra marcador. Eu já fiz um outro vídeo aqui no canal falando sobre essa folha, mas no outro vídeo eu mostrei usando com lápis de cor. Eu até deixei marcado aqui, ó, pra mostrar pra vocês que esse bloquinho aqui, ele é bom também pra usar com o marcador. Tá vendo que tem 3 estrelas? E aqui o lápis de cor também. Então essa folha aqui é super versátil, muito boa. Ela é boa pra marcador porque ela tem uma textura bem lisa, porque daí assim não estraga os marcadores. E pro lápis de cor também é bom, porque aí você tem uma textura bem lisinha pra trabalhar melhor. Tudo bem que tem gente que gosta de folha com textura, mas eu gosto sem, então eu gosto desse aqui. Vamos lá então pro colorido. Eu tenho que confessar que eu estava morrendo de medo de pintar, porque não é um material que eu tô acostumada, mas eu peguei a caneta e
seja o que Deus quiser. Bom, gente, eu comecei então pela parte de cima lá da borboleta, da asa dela, e eu comecei a usar aquele verde, que ele é bem diferente. Então eu comecei a olhar pra referência, eu vi que essa parte da borda, assim, né, da ponta, ela era mais ou menos dessa cor aí. Então eu só fui olhando pra referência e tentei pegar cores que fossem próximas àquelas da borboleta. Depois eu peguei um tonzinho de verde, tentei misturar e já começou a me dar uma agonia, porque assim, eu não gosto de coisa muito marcada e essa caneta tava deixando o negócio super mega marcado. Mas eu continuei, eu falei assim, não, eu vou dar um jeito, no final vai ficar legal. Vou ter fé aqui que o negócio vai ficar bom. Bom, depois então eu peguei um tonzinho de amarelo pra passar ali no canto. E eu fui então só olhando lá a referência da borboleta e pegando cores próximas. Eu coloquei até um azul meio cinza na parte de baixo ali da asa. Repeti a mesma coisa na outra asa, passei aquele verdinho. E eu falei assim, gente, esse negócio tem que dar certo, né? Eu até pensei, eu vou tentar usar lápis de cor por cima pra ver se some um pouco dessas manchas, sabe? E como eu falei antes, o marcador que tem a ponta pincel, ele é bem melhor pra você misturar, pra você fazer uma transição legal. E essa ponta, ela é muito dura, sabe? Quem tiver nervoso aí de caneta raspando no papel, essa é uma caneta que não é muito boa pra você usar. E eu tentei, então, voltar, né, várias vezes com as canetas pra ver se eu conseguia mesclar, sabe? Mas essas canetas, elas são bem escuras. Gente, como eu não tô acostumada com esse marcador, foi muito difícil, assim, porque com o lápis de cor eu vou usando camada, eu consigo fazer uma transição legal, mas assim... eu fui indo, gente, sério, eu acho que eu nem sabia o que eu tava fazendo, mas foca que no final vai dar certo. A parte de baixo da asinha dela, ela tinha cores mais quentes, né? Então tinha um amarelo, laranja. Então eu fui olhando pra referência e pintando ali algumas áreas pra ficar bem parecida com a foto de referência. E vocês podem ver também que tem umas marcações na asa, né? E eu fui pintando tudo por cima, mas não tem problema, porque essas manchinhas que eu fiz, elas vão ser pretas. Então, como o preto vai cobrir depois, eu não esquentei muito de evitar essas manchinhas, tá? Gente do céu, a parte de baixo, quando eu tava usando aquele tom de laranja, marrom ali, ela ficou muito manchada. Eu falei, meu Deus do céu, esse negócio vai dar muito ruim, sério. Mas eu continuei, gente, porque o negócio é assim, você acha que tá dando errado? Vai até o final. Vai até o final, porque senão você tá no meio do caminho, você não vai ter como saber se o negócio vai dar certo se você não terminar. Depois eu peguei um outro tom de um laranja que ele é mais vivo, assim, né? Pra fazer aquela parte de dentro da asa dela, porque ali vai ter um pouco de vermelho, de rosa, então eu fui tentando fazer bem parecido com a referência. Os dois lados não ficaram iguais, mas é isso aí, sabe? A natureza, as coisas realmente não são iguais. E aí, gente, a borboleta, na parte de fora, né, da asa dela de baixo, ela era um pouquinho mais clara, sabe? Era um azul clarinho, assim, mas eu não tinha nenhuma outra caneta mais clara que essa, então eu acabei usando um azul ali, o azul mais claro que tinha na caixa. Pra fazer o corpinho dela, eu usei um cinza, porque eu não queria pintar inteiro de preto, porque se eu pintasse inteiro de preto, ele ia ficar sem formato, certo? Então eu peguei um cinza, deixei até uma parte do papel ali aparecendo pra fazer como se fosse a luz do corpo dela, sabe? Pra dar um volume pra esse corpinho. Depois de ter pintado tudo que eu achei que tava ok, assim, eu vim com a caneta preta, passando em todos aqueles espaços que a borboleta tinha de preto. Então, ali nas bordinhas, as manchinhas, né, que tem na borboleta. E aí, eu fui só preenchendo essas partes. E, gente, sério, já ficou outra cara, sabe? E eu falei assim, meu Deus, o negócio tá dando certo. Tipo, eu nem acredito, né? E aí, eu comecei, então, com essa caneta preta, continuei fazendo várias outras manchinhas. Adicionei um pouco de verde ali na asinha da esquerda dela, porque na referência ela tinha um pouquinho de esverdeado, sabe? Sei lá, gente, eu só fui jogando as cores, sabe? Porque essa borboleta, ela é toda colorida, então tá valendo tudo. Bom, então eu dei uma olhada na referência e eu vi que a borboleta tinha tipo uns pelinhos assim na parte de baixo da asa, então eu fiz isso aí com a caneta cinza, porque eu não queria colocar preto pra não ficar muito escuro. Ó, depois eu vim com a caneta preta pra passar no corpinho, lembra que eu falei? Pra dar mais volume ainda. E aí eu achei que tava ainda faltando
notando algumas manchas, então eu comecei a adicionar mais detalhe ainda nessa borboleta, porque ela realmente tinha muita manchinha. Coloquei alguns pontinhos, alguns risquinhos a mais, e eu fui tentando, sim, gente, não ficou igual, mas eu tentei fazer próximo, assim, da referência. Depois, o que que eu fiz? Como eu achei que se eu usasse o marcador pra fazer alguns detalhes, ia ficar muito escuro. Então eu peguei o lápis de cor, eu usei o Crayola Signature, e aí eu peguei cores próximas das cores que eu tinha usado no marcador, pra fazer como se fosse uma sombra, assim, sabe? Pra dar volume pra essa asa. Porque a asa da borboleta, ela tem aqueles espacinhos, assim, sabe? Então eu peguei esse tom aí, que eu nem sei qual que era, gente. Mas fui passando ali em todos os risquinhos da asa e eu achei que ficou bem legal porque deu uma impressão de relevo assim na asa da borboleta. Depois, o que eu pensei? Vou passar o lápis branco. Tem uma área ali da asa que ela tem tipo um brilho branco assim, né? Mas eu não achei que o lápis pegou tão bem em cima. Então, o que eu decidi fazer? Então, antes do que eu ia falar, eu terminei de usar os lápis de cores. Então, lembra que eu falei que eu achei que tava ficando muito marcado? As pinceladas ali, que não é pincelada, aqueles negócios com a caneta. E eu tentei usar o lápis de cor, então, pra dar uma disfarçada, assim, sabe? De dar aquele migué, assim. Então, eu comecei a usar os lápis de cores pra, sei lá, adicionar detalhes, sabe? Em cima de outra cor. E isso é muito legal, você usar a técnica mista de usar marcador com o lápis de cor por cima, porque o desenho, assim, fica impressionante, gente. Agora sim, eu vim adicionando, então, a caneta branca, a caneta gel, em algumas partes. Lembra que eu falei que aquele cantinho azul ele era claro? Decidi passar a caneta gel ali por cima pra dar uma clareada mais, assim, sabe? Eu achei que ficou bem legal. Eu adicionei também alguns brilhos naquela parte preta da asa lá em cima e eu gosto de fazer isso. Eu já fiz umas outras borboletas que eu fiz por diversão, assim, sabe? Em casa, no digital. E eu adicionei esses brilhinhos. Eu achei que ficou bem legal. Gente, eu tô impressionadíssima de como tá essa borboleta. Sério mesmo. Depois, sabe aqueles pelinhos que eu tinha feito com cinza? Decidi passar um laranja. Não é bem laranja, aquele marrom. Aquele marrom alaranjado ali que eu tava usando antes. Eu decidi passar porque a borboleta, ela, ali naquela parte, ela era escura, mas ela tinha um tom meio alaranjado, então eu achei que ia ser bem legal. E depois, com o preto, eu tomei muito cuidado pra não ficar muito escuro. Mas eu achei que ficou legal porque ele ficou com aquele toque alaranjado embaixo. Então ele ficou assim, próximo da referência. E aí, gente, só pra finalizar, eu fui adicionando mais detalhe ainda. E, gente, sério, eu tô impressionadíssima de como tá ficando. Eu achei que ia dar tudo errado. Mas no final, assim, deu super certo. Se você gosta desse tipo de vídeo aqui, testando materiais diferentes, se você quer ver outros vídeos usando o marcador, comenta aqui embaixo o marcador, fala assim, Ana, traz mais desenhos usando, que eu achei super legal, porque, gente, sério, eu tô chocada e quero fazer muito mais desenho. E pra quem ficar curioso de como ficou o verso, então eu vou mostrar agora. Ó, esse é o verso da folha. Essa folha, gente, eu achei ela super boa, porque marcador normalmente passa pro outro lado da folha, né? Aqui passou um pouco, porque eu realmente dei uma forçada nesses lugares, então provavelmente eu pintei muito em cima, no mesmo lugar, e acabou passando. Mas olha só, gente, o verso ficou bem bom, inclusive, né? Porque é uma folha bem grossinha. Eu tava vendo aqui, ó, ela tem 260 de gramatura, então é uma folha bem grossa. Pra quem gosta aí de marcador, né, eu acho que essa é uma boa opção de folha, porque ela praticamente nem passa pro outro lado e fica assim, ó, perfeito o acabamento. E não esquece de se inscrever no canal, porque assim como esse vídeo, eu vou trazer muitos outros. Eu tenho um monte de lápis de cor que eu comprei pra testar, então aproveita e já se inscreve pra você não perder nenhum vídeo que vem por aí. Bom, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau!